O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo e também a que contém mais segredos. Hoje vamos aprender desde o Vale do Arco-Íris até a existência do Yeti. Estas são as 15 coisas mais misteriosas que aconteceram no Monte Everest que certamente te deixará sem palavras. 15ª. As botas verdes do Monte Everest. Se você quiser escalar as encostas do Monte Everest, você encontrará um homem morto e intacto com botas verdes de alpinismo nos pés. É conhecido como Botas Verdes. Apesar dos incontáveis cadáveres no Monte Everest, o Botas Verdes continua sendo um marcador de trilha para outros montanhistas. Então, como esse cadáver em particular chegou lá? Se acredita que o Botas Verdes seja um indiano chamado Tsewang Paljor, que tinha apenas 28 anos quando morreu. Após completar o 10º ano, ele abandonou a escola para ajudar sua família. Ele cresceu no estado indiano de Jammu e Caxemira, na região da Ladakh, cercada por montanhas. Após deixar a escola, Paljor ingressou na Polícia de Fronteira Indo-Tibetana, formada em 1962. Os homens que trabalhavam no Serviço de Polícia de Fronteira Indo-Tibetana se especializaram completamente em paisagens de grande altitude. Durante seu tempo no trabalho, Tsewang Paljor escalou vários picos. Em 1996, a Polícia Fronteiriça Indo-Tibetana formou um grupo de elite de escaladores para alcançar o cume do Monte Everest. No lado norte, Tsewang Paljor foi escolhido como um dos membros. O comandante da equipe foi o Major Mohinder Singh. Paljor, junto com outros 7 escaladores da unidade da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana, incluindo o vice-líder Harbhajan Singh, foram eleitos para a equipe da subida devido à sua força e paixão. O dia 10 de maio de 1996 é um dia trágico na história do Monte Everest. Paljor sofreu um final terrível quando foi incapaz de manter o controle de seu corpo durante uma forte tempestade de neve. Ele fugiu da tempestade se rastejando em direção a uma pequena caverna, fez tentativas vãs de se proteger da tempestade até que não aguentou mais e faleceu. 14ª. Os fantasmas do Everest. Como mencionado acima, os corpos congelados estão espalhados por todo o Monte Everest, proporcionando um lembrete sombrio e desanimador dos muitos perigos que acompanham a escalada do pico mais alto do mundo. Esses corpos, cujo número é desconhecido, mas certamente significativo, estão ali há décadas, perfeitamente preservados pelo frio extremo e pela altitude. Criam uma visão assustadora e arrepiante para os alpinistas que por ali passam, um aviso constante das consequências mortais de um passo errado ou de uma má decisão. À medida que nos aproximamos da montanha, estes corpos se tornam mais frequentes e visíveis. Alguns deles até servem de pontos de referência para a navegação, uma espécie de marco macabro que marca o percurso a seguir. Muitos desses cadáveres ainda estão vestidos com seus equipamentos de escalada, alguns de cores vivas que proporcionam um forte contraste com a neve branca e o gelo azul do ambiente, outros estão parcialmente enterrados na neve com apenas uma mão, um pé ou parte de seu rosto para fora da superfície gelada. De acordo com Pemba Dorje, um nativo tibetano que experimentou avistamentos de fantasmas em primeira mão ao se aproximar do cume pelo sul, esses corpos podem ser ainda mais perturbadores. Ele se lembrou de ter visto sombras negras se aproximando dele, estendendo as mãos e pedindo algo para comer. Com cadáveres espalhados em todos os lugares, não é incomum que os escaladores comecem a ter alucinações, devido à exaustão e à hipóxia, confundindo estes corpos congelados com alpinistas vivos. Esta confusão só serve para aumentar a atmosfera sinistra e estranha que rodeia este lugar, transformando a experiência de escalar o Everest em algo mais parecido com um pesadelo do que com uma aventura. 13ª. A morte que nunca aconteceu. Em 1924, 4 entusiastas campistas que participavam da expedição britânica ao Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, encontraram seu fim em suas alturas imponentes. Durante esta expedição, os campistas estavam procurando a aventura e a emoção que o alpinismo oferece em alta montanha. Tragicamente, não sobreviveram para contar sua experiência. Os alpinistas enviados para recuperar o corpo de um alpinista eslovaco que sucumbiu aos rigores do mau tempo se depararam com uma cena congelada no tempo. Eles encontraram os corpos desses 4 campistas espalhados em 2 tendas de campanha separadas. A cena era macabra e fascinante ao mesmo tempo. Apesar de ter passado quase um século nas condições mais duras, os corpos dos campistas foram completamente preservados, trancados em uma cápsula do tempo congelada na neve e no gelo. Era como se o tempo tivesse ficado suspenso naquele local, preservando os corpos para a posteridade. Os corpos foram descobertos numa região isolada da montanha, conhecida como a Segunda Passagem.
Este é um caminho especialmente difícil e perigoso da rota do Everest, e foi aqui que aparentemente encontraram o seu fim trágico. O mais desconcertante desta descoberta é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Não havia sinais claros de ferimentos ou traumas nos corpos, e, ainda mais estranho, nenhum outro grupo na montanha relatou o desaparecimento de membros. A morte desses 4 campistas permanece um mistério, uma triste história congelada nas alturas do Everest. 12ª. O Vale do Arco-Íris do Monte Everest. Uma região conhecida como Vale do Arco-Íris pode ser encontrada abaixo da cordilheira norte do Monte Everest. Esta região do vale está localizada a mais de 8.000 metros. A zona está cheia de cadáveres de escaladores que falharam na tentativa de chegar ao topo. Há vários cadáveres no trecho do Vale do Arco-Íris. A região é conhecida como Vale do Arco-Íris pela vista multicolorida que oferece de longe, muito semelhante a um arco-íris. Ali os cadáveres são cobertos com jaquetas de cor azul, vermelho, laranja e verde. Também, entre o lixo colorido descartado, há latas, barracas e tanques de oxigênio. Alguns alpinistas se referem a este lugar como a Zona da Morte do Everest. A cada ano, inúmeros alpinistas tentam chegar ao topo, alguns deles conseguem, enquanto outros desistem e descem. E infelizmente algumas pessoas morrem chegando ou tentando sair do topo. Em 2019, pelo menos 11 pessoas morreram, quase todas elas passaram algum tempo na zona de perigo. O ano acabou sendo uma das piores temporadas do Everest dos últimos tempos. Algumas organizações de expedição atribuíram essas mortes à superlotação no caminho para o cume. Parece haver apenas um caminho para o cume, e isso muitas vezes faz com que os montanhistas esperem muito tempo no caminho. Segundo o Kathmandu Post, 250 alpinistas tentaram chegar ao cume em 22 de maio de 2019. Muitos alpinistas tiveram que fazer fila para subir e descer. Os arredores da área também incluem condições climáticas adversas, baixos níveis de oxigênio e fortes rajadas de vento. Qualquer pessoa que não consiga sobreviver neste pequeno espaço, que leva muito tempo para as pessoas passarem. Os escaladores mais desesperados se empurram para fora do caminho. Como resultado, o Vale do Arco-Íris acaba se tornando o local de morte daqueles empurrados e seus cadáveres permanecem conservados devido à neve que não o deixa que se decomponham. Como é perigoso mover um cadáver, ninguém está disposto a correr riscos com o escalador já morto. Ainda assim, mover um cadáver requer várias pessoas para um único corpo. A área colorida que compõe o Vale do Arco-Íris é criada pelos pedaços de cadáveres na área. 11ª. Goral do Himalaia. O goral do Himalaia é uma espécie rara e única, encontrada na misteriosa e majestosa região do Monte Everest, comumente conhecida como goral cinza devido à sua pelagem distinta. Esta espécie é parte integrante da extensa e diversificada família de bovinos do Himalaia. Com peso que oscila entre 35 e 42 quilos e comprimento que varia de 95 a 130 centímetros, o goral é uma criatura verdadeiramente especial. Sua aparência é caracterizada por listras escuras distintas, pelo marrom acinzentado e pernas de uma bela cor canela que lhe permite se deslocar com destreza pelo seu habitat montanhoso. Os jovens gorais são desmamados aos 7 ou 8 meses de idade, um marco importante no seu crescimento e desenvolvimento. Ao atingirem os 3 anos de idade, já podem atingir a maturidade sexual, iniciando assim o seu ciclo reprodutivo. Outra característica notável desta espécie é a sua longevidade. Um goral pode viver até 14 ou 15 anos, uma vida útil considerável para um animal do seu tamanho. As fêmeas da espécie costumam parir somente um filhote, com um período de gestação que pode durar entre 170 a 218 dias. O goral é um animal crepuscular, o que significa que é mais ativo nas primeiras horas da manhã, e ao anoitecer ele aproveita para se alimentar e beber água, depois passa o resto do dia descansando e cochilando na beira de uma rocha, onde pode observar o entorno com segurança. O goral do Himalaia é reconhecido por sua força e velocidade. Este animal pode correr em alta velocidade, atributo que lhe permite escapar de predadores e se mover com agilidade no seu habitat rochoso. No entanto, o mais surpreendente sobre esta criatura é a sua capacidade de se esconder da vista. Quando você visita o Monte Everest, você pode não ver esta criatura apesar de sua presença. O segredo está na coloração de seu pelo que lhe permite se camuflar perfeitamente com o ambiente, o tornando muito difícil de detectar. Esta é uma das razões pelas quais o goral cinzento é uma criatura tão misteriosa e fascinante. 10ª. Excesso de dejetos. O Monte Everest tem muitos problemas, e o acúmulo é apenas um deles. Enquanto centenas de pessoas tentam escalar a montanha mais alta do mundo todos os anos,
Eles passam semanas em 4 acampamentos diferentes no caminho e se adaptam aos baixos níveis de oxigênio no ar. Fazer cocô é inevitável. Segundo o Comitê de Controle de Poluição de Sagarmatha, encarregado de limpar o Everest, os alpinistas deixam até 12 toneladas de excremento por ano, em um campo que é quase do tamanho de 2 elefantes machos adultos. Além dos poços de excremento e urina, os acampamentos ao redor estão se tornando um sério problema ambiental e de saúde, conforme muita gente fala. Steven Sherpa, líder da expedição ao Everest desde 2008, declarou que devem ser tomadas medidas urgentes para resolver o problema das fezes na área, que ele considera como sendo um perigo para a saúde. Em 2013, outro observador chamado Professor Pablo Figueroa levantou a situação em que, na ausência de um sistema de gestão eficiente de resíduos sólidos por décadas, os expedicionários esvaziaram seus intestinos onde pudessem e quando quisessem. Como resultado, as fezes humanas têm acumulado na neve e, periodicamente, geleiras de montanha regurgitam montes de excrementos. Gary Porter, alpinista e engenheiro aposentado do estado de Washington, acreditava que estas fezes acabariam chegando no rio, o contaminando. O clima frio do Everest é mais um problema, ao fazer com que o cocô não se decomponha facilmente, mas Porter continua procurando uma maneira nobre de resolver o problema do cocô. Porter e um ex-alpinista do Monte Everest, Dan Mancier, apresentaram o projeto Mount Everest by August para tentar eliminar este perigo ambiental. No entanto, embora este projeto seja amplamente utilizado e fácil de construir, também é difícil de operar a alta altitude, como no Monte Everest. Além disso, o projeto já é bastante caro. Porter estimou que o primeiro digestor de biogás custaria cerca de $500 milhão. Parece que a solução simples é que os escaladores se livrem de seus excrementos de maneira responsável. 9. O alienígena avistado no Monte Everest. O mistério por trás dos alienígenas permanece sem solução, mesmo para caçadores e cientistas de OVNIs ultimamente. Um objeto estranho foi visto flutuando sobre o Monte Everest. Uma gravação feita em 2012 mostrou um objeto preto de formato assustador abrindo caminho pelo céu. A rara imagem foi capturada pelo cineasta David Breashears, usando um software sofisticado para unir 477 imagens e criar uma fotografia detalhada da cordilheira montanhosa com a forma preta vista no céu. Os entusiastas de alienígenas afirmam que o objeto não pode ser um drone ou helicóptero devido à sua altura de voo. A incrível imagem fez que caçadores de alienígenas e cientistas especulassem que a área pode hospedar bases do tipo Área Secreta 51, que estão escondidas no subsolo. Afirma que as fronteiras entre a Índia e China não são penetráveis devido à presença de extraterrestres, de acordo com um documento desclassificado que apareceu em 1998, se afirma que 7 foram avistados OVNIs. Foi observado que um deles era um objeto brilhante que piscava em intervalos e que também emitiu um som estrondoso. Além disso, a 292 quilômetros do Monte Everest, mais precisamente a nordeste de Pokhara, outro objeto foi encontrado. Acabou que era um objeto enorme de metal em forma de disco, com uma base de quase 2 metros e 1,20 metro de altura. 8. Ataque dos Sherpas. Os Sherpas são um grupo étnico originário do Nepal reconhecido em todo o mundo pela sua resistência e adaptabilidade às condições de grande altitude. Sua capacidade de sobreviver e prosperar em condições extremas do Himalaia os torna indispensáveis em expedições de montanhismo, especialmente nas tentativas de escalar o Monte Everest. Em 2014, um grupo de escaladores de todo o mundo se juntou para tentar conquistar o pico mais alto da Terra, o Monte Everest. No entanto, a expedição terminou em tragédia quando um total de 13 Sherpas faleceram na tentativa e outros 3 desapareceram, sendo declarados mortos um tempo depois. Apesar desta perda trágica, os Sherpas continuaram a fazer parte de expedições abrangentes à montanha Everest. Seu conhecimento do terreno e sua capacidade de resistir às duras condições contribuíram para muitas das subidas bem-sucedidas ao pico da montanha. Contudo, nem todas as interações entre Sherpas e montanhistas estrangeiros têm sido pacíficas. Houve incidentes de violência nas montanhas onde Sherpas atacaram alpinistas. O alpinista Jonathan Griffith compartilhou sua experiência em que ele e seus colegas foram atacados por um grupo dos Sherpas, sendo forçados a fugir para salvar suas vidas. Reportando de uma cidade no nordeste do Nepal, que serve como porta de entrada para a região Everest, Griffith descreveu uma cena tensa no cume da montanha. Ele revelou que aproximadamente 150 Sherpas se reuniram e iniciaram uma discussão acalorada que se tornou violenta rapidamente.
Griffith contou como os Sherpas os chutaram, socaram e até atiraram pedras neles. No meio da caótica situação, eles tiveram que abortar sua expedição e fugir da montanha. Felizmente, eles não estavam sozinhos no cume. Outros escaladores que estavam no cume da montanha os ajudaram. Griffith elogiou Melissa Arnott, uma alpinista americana, e a única mulher que subiu o Everest sem oxigênio suplementar, e foi a responsável por os alertar sobre o ataque iminente. Para evitar novos confrontos, Griffith, junto com seus 2 amigos e companheiros montanhistas, Willie Stack e Simone Moro, reuniram suas ferramentas e fugiram do local sem usar a corda como proteção. O que normalmente seria uma caminhada de 2 dias foi concluída em pouco mais de 3 horas, demonstrando uma vez mais a resistência e o espírito de sobrevivência dos montanhistas. 7ª, a descoberta de fósseis marinhos. Em uma incrível descoberta que deixou os cientistas ao redor no mundo confusos, descobriram provas do dilúvio bíblico. Uma dedicada equipe de pesquisadores e escaladores, depois de uma jornada árdua, conseguiu chegar ao topo da montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. Lá, para sua surpresa, eles descobriram fósseis marinhos. Os fósseis marinhos descobertos no topo da montanha Everest incluíam uma variedade de criaturas marinhas, como amonites, ostracodes, trilobitas, crinoides e peixes. Esses fósseis pertencem à Era Paleozoica, um período que terminou há aproximadamente 250 milhões de anos. Embora à primeira vista, a descoberta de fósseis marinhos no cume de uma montanha possa parecer incomum, na realidade não é algo totalmente inesperado. Ao longo da história geológica de nosso planeta, o Monte Everest e a região ao redor do Himalaia foram parte de um vasto fundo do oceano. Foi através da ação de mudanças tectônicas que esta região subiu, formando a cordilheira que vemos hoje. Este fato impressionante é uma prova da incrível transformação que nosso planeta sofreu ao longo de milhões de anos. No entanto, a descoberta de fósseis marinhos no Monte Everest também desencadeou especulações entre alguns grupos de pessoas religiosas que veem isso como uma possível evidência do dilúvio bíblico. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, o dilúvio foi um evento catastrófico que ocorreu há aproximadamente 4.000 anos, durante o qual o mundo inteiro foi deixado submerso em água. Embora a descoberta de fósseis marinhos no Monte Everest pode ser consistente com a ideia de uma inundação global, cientistas alertam que não há evidências conclusivas para apoiar essa teoria. Os processos geológicos que criaram a região do Himalaia são bem conhecidos, e a presença de fósseis marinhos pode ser explicada por estes processos sem atribuir crenças sobrenaturais. Apesar disso, a descoberta destes fósseis fornece uma visão fascinante sobre a história do nosso planeta e destaca a natureza em constante evolução em pesquisa científica. 6ª, gramas e arbustos que crescem no Monte Everest. Contra todas as probabilidades, gramas e arbustos criaram raízes no Monte Everest por anos. Pensavam que o pico era um deserto árido e inóspito, incapaz de hospedar qualquer forma de vida vegetal, mas estudos recentes revelaram que isso não é mais assim. Os pastos e arbustos começaram a criar raízes nas encostas da montanha Everest, desafiando as probabilidades e desafiando nossas suposições sobre os limites da vida na Terra. As novas descobertas mostram um aumento pequeno, mas significativo da vegetação em 4 seções de altura acima do nível do mar. À medida que o manto de gelo da região continua derretendo, o desenvolvimento de pastagens e arbustos no Monte Everest e em todo o Himalaia aumentou dramaticamente. Com o uso de dados científicos, cientistas descobriram o crescimento de vegetação subnível, ou seja, plantas que crescem entre as linhas de árvores e a linha de neve numa vasta região. A descoberta destas plantas são um testemunho da resiliência da vida e um registro de que mesmo os ambientes mais hostis eventualmente podem ser conquistados. Contudo, é também uma razão para preocupação, já que a presença de vida vegetal no Everest poderia ter implicações de longo alcance para o delicado equilíbrio do ecossistema montanhoso. Cientistas continuam tentando entender como estas plantas conseguem sobreviver no pico mais alto do mundo. Algumas teorias sugerem que o aumento das temperaturas e mudanças nos padrões climáticos pode estar criando condições mais hospitaleiras ao crescimento plantas. Outros especulam que as plantas podem estar se adaptando à altitude extrema e falta de oxigênio de maneiras que ainda não entendemos completamente. A descoberta de pastos e arbustos no Monte Everest é um desenvolvimento fascinante que enfatiza o poder e a adaptabilidade da vida no nosso planeta. À medida que os cientistas continuam estudando esse fenômeno, poderemos aprender lições sobre resiliência à vida e as maneiras como ela pode se adaptar e prosperar mesmo nos ambientes mais adversos. 5ª,
Tanques de oxigênio que desaparecem. Os tanques de oxigênio são um salva-vidas para escaladores que tentam chegar ao topo da montanha Everest, já que o oxigênio fornece os meios necessários para sobreviver no ambiente traiçoeiro de alta altitude. Contudo, nos últimos anos, tem surgido uma tendência alarmante. Tanques de oxigênio estão desaparecendo da montanha, deixando os escaladores encalhados e em perigo. Alguns especulam que o desaparecimento dos tanques oxigênio pode ser resultado de roubo por outros escaladores que estão desesperados por um suprimento de oxigênio para ajudar sua própria subida. Outros sugerem que os tanques podem sendo vítimas do meio ambiente implacável do próprio Monte Everest se destacando ou se enterrando na neve e no gelo. Isso fez com que muitos abandonassem sua planejada expedição. Tomemos como exemplo o caso de Rupert Jones Warner, um alpinista britânico de 27 anos com muita determinação e um espírito indomável. Desde que consegue se lembrar, Rupert sonhava em conquistar o topo do mundo, o Everest. Não apenas de um lado, mas de ambos, pela rota do Nepal e do lado tibetano, um desafio que poucos conseguiram. Começou sua jornada com um coração cheio de esperança, e após superar numerosos obstáculos, ele conseguiu completar o primeiro pico. No entanto, sua segunda tentativa foi frustrada por um incidente inesperado, a falta de tanques de oxigênio, um elemento vital para sobreviver nas alturas extremas da montanha. Na sua página no Facebook, ele postou uma mensagem cheia de decepção. Infelizmente, fui forçado a abandonar minha segunda tentativa de cume, devido à falta de oxigênio. Esse problema no tanque de oxigênio desaparecido permanece sem solução, já que até agora nenhum ladrão foi preso com esses tanques de oxigênio extras. Perder um tanque de oxigênio em uma expedição ao Everest é equivalente a receber o impacto de uma bomba termonuclear. Poderia ser o fim da sua viagem e até da sua vida. Então, se você algum dia se encontrar escalando o Everest, se certifique de cuidar muito bem de seu tanque. Quarta, Maurice Wilson. Maurice Wilson é um renomado soldado britânico que, sem a ajuda de ninguém, ocupou uma posição de metralhadora contra o avanço dos alemães em 1917. Após esta façanha, ele adicionou o Everest à sua lista de desejos. Seu plano era chegar ao cume sozinho, para promover sua crença em Deus em inglês. Em 1933, havia se preparado para voar para a encosta norte da montanha do Himalaia, fazer um pouso forçado com seu avião e então subir até o cume da montanha. Então ele treinou caminhadas, e em como pilotar um avião biplano na Grã-Bretanha, antes de se mudar para Darjeeling, onde ele se preparou para sua subida jejuando e orando, acreditando que isso era tudo que eu precisava chegar ao cume. Mas infelizmente ele colidiu com seu pequeno biplano pouco antes começou sua expedição. Então, ele teve que abandonar o plano para o qual ele tinha treinado duro. Mas em 22 de maio de 1934, Wilson partiu a pé, através da geleira Rongbuk, para onde finalmente foi bloqueado por uma parede de gelo, provavelmente devido à sua falta de habilidades, ou talvez não ter equipamento de escalada suficiente. Em seu diário, onde ele registrou todos os seus movimentos e encontros, Maurice explicou como encontrou um par de grampos e uma prancha para escalar no gelo em um antigo acampamento. Ao invés de usar isso a seu favor, ele os jogou fora. Mais tarde, um pequeno reconhecimento liderado por Eric Shipton, em 1935, encontrou o corpo de Maurice Wilson, deitado de costas na neve, cercado por restos de uma tenda de campanha que foi destruída pelo mau tempo. Da mesma forma, no local eles recuperaram lingerie e um salto alto. Ele estava tentando escalar o Everest com um sapato de salto. Bem, mais tarde se cobriu que ele já havia sido travesti antes de ser possuído pela sina do Everest. Relatórios mostraram que ele havia trabalhado numa loja de roupas femininas na Nova Zelândia. Embora a causa de sua morte seja um mistério, poderíamos dizer que o mau tempo foi demais para ele. Terceira, a terceira pessoa. Frank Smythe, um montanhista, explorador e botânico britânico, chegou ao topo do Everest com outros alpinistas. Toda sua equipe voltou para o acampamento durante a escalada em 1933, por conta dos fortes ventos através das montanhas, do gelo e dos baixos níveis de oxigênio e neve, mas Smythe continuou um pouco apesar do tempo e deu um relatório detalhado de um evento que agora é comum entre os cientistas. Como fator na terceira pessoa, o explorador britânico escreveu sobre como ele compartilhou um bolo de menta Kendall com um colega. Ele partiu um bolo em duas metades e se virou para oferecer a outra metade a um colega, mas se sentiu estranho, porque ele estava só durante a viagem. Ele disse que todo aquele tempo estava escalando sozinho e teve a forte sensação de que estava acompanhado por uma segunda pessoa. O sentimento era tão forte que aquilo tirou toda a solidão que poderia ter sentido.
O caso de Smythe não é o único. Também em 1975, Doug Scott e Dougal Haston, dois alpinistas britânicos, chegaram ao topo no meio da noite, acabaram forçados a passar a noite na zona da morte. Sem oxigênio, estes homens cavaram um buraco na neve como um ninho e passaram a noite. A noite ventosa trouxe visitantes estranhos, e os dois alpinistas relataram que estavam sentindo que havia outra presença com eles na caverna de neve. Este estranho ofereceu para eles calor corporal e deu sugestões para que ficassem aquecidos e vivos. Outros alpinistas, como Reinhold Messner, Peter Hillary e Lincoln Hall, também compartilharam casos semelhantes de corpos estranhos que vieram em seu auxílio na montanha. Embora muitos cientistas tivessem explicado que o clima no Monte Everest drena a energia do cérebro e pode causar alucinações, a verdade é que, com o número de mortes no Everest, é provável que casos desta natureza não sejam verdade. Segunda, expedição russa de 1952. Apesar de já completar mais de 50 anos, a expedição russa de 1952 é um fato estranho que nunca foi explicado claramente. De acordo com historiadores, lá por 1952, o governo russo patrocinou uma expedição ao topo do Monte Everest. Se tivesse tido sucesso, teria sido a primeira vez que alguém conseguiu chegar ao topo da montanha. A ideia era que o grupo chegasse lá em cima e publicasse fotos da chegada no topo da montanha, e a Rússia reivindicasse esta vitória como uma vitória para todo o país. O relatório foi que esses montanhistas quase alcançaram o topo do Everest, e enquanto fizeram a última etapa da viagem em direção ao pico da montanha, eles desapareceram. Faltavam horas para reivindicar sua vitória, mas desapareceram da face da terra e nunca mais foram vistos ou ouvidos. O que faz com que a história seja tão estranha é que seus corpos nunca tenham sido recuperados. Além disso, é importante mencionar que nunca foi encontrado nenhum único vestígio de seus equipamentos. De fato, olhando para os fatos, até parece que a expedição nunca tenha acontecido, e isso é certamente uma possibilidade que não podemos descartar, especialmente tendo em mente que o governo russo não está alheio às controvérsias. Mais tarde, quando foi questionado sobre a autenticidade e o desenvolvimento da expedição, o próprio governo permaneceu num silêncio ambíguo, se recusando a admitir se a expedição foi realizada ou não. É possível, e isso seja pura especulação, que a viagem tenha realmente ocorrido e que o governo tenha se recusado a falar sobre isso, talvez por medo de ser questionado sobre a morte desses bravos alpinistas que misteriosamente desapareceram. No entanto, se isso for verdade, surge uma pergunta perturbadora. Por que nunca seus corpos e pertences foram recuperados? Isso adiciona mais combustível à fogueira das teorias da conspiração. Primeira, a abominável Homem das Neves. Embora relativamente menor, se comparado ao Pé Grande da América do Norte, o abominável Homem das Neves, também conhecido como Yeti, é uma criatura bípede encontrada nas montanhas do Himalaia. Acredita-se que esta criatura pese uns 112 quilos e é coberta de cabelo castanho, cinza ou branco. Ele também é descrito como tendo dentes afiados, mas a descrição local do Yeti parece um pouco diferente. Eles acreditavam que existem 3 variedades de Yetis. Um é o Nialmo, que tem cerca de 4 metros de altura e é coberto com pelo preto. O Nialmo é uma família de Yeti que se considera a maior e mais feroz. Em segundo lugar está o Chuti. É muito menor se comparado ao Niamo. Chuti tem aproximadamente 2,5 metros de altura e vive entre 2.000 a 3.000 metros acima do nível do mar. Também temos o Hang Shin Bombo, que tem pelo marrom avermelhado e mede apenas entre 91 centímetros e 1,52 metros de altura. Em 1921, Charles Howard Barry, um explorador irlandês-britânico e tenente-coronel botânico que liderou a expedição de reconhecimento ao Monte Everest, cunhou o nome do abominável Homem das Neves para os Yetis. No mesmo ano, Barry encontrou várias pegadas da criatura em alta altitude. Mais tarde foi anunciado que as pegadas haviam sido deixadas por algum lobo cinzento. Este foi uma revelação surpreendente que capturou a atenção de muitos. Com avanços recentes, em 2009, Joshua Gates e sua equipe de pesquisadores realizou notáveis descobertas que incluíam uma mecha de cabelo encontrada nos vestígios do misterioso animal. Essas pegadas eram impressionantes, medindo 33 centímetros de comprimento e 25 centímetros de largura, dimensões que sugeriam a presença de uma grande criatura. A equipe de pesquisa foi rápida em analisar a mecha de cabelo e os resultados foram surpreendentes. Um analista forense dedicado a examinar o cabelo deixado ficou surpreso ao descobrir que continha uma sequência de DNA desconhecida. Esta descoberta foi intrigante, uma vez que a sequência de DNA se assemelhava à dos monstros lendários, ao Pé Grande e ao monstro do Lago Ness,
criaturas que têm sido objeto de numerosos mitos e lendas ao longo dos anos. Apesar dessas descobertas, até hoje não parece haver evidências concretas que confirmem a existência do Yeti. No entanto, esta falta de provas tangíveis não desencorajou aos que acreditam. De fato, muitos continuam a acreditar em sua existência e a busca pelo Yeti continua a ser uma aventura fascinante para muitos. Nos vemos no próximo vídeo.